52, falar nisso, BG Manhã é sempre saúde. Sabe aquela sensação de queimação no peito, na garganta? Provável que seja a doença do refluxo gastroesofágico, popularmente conhecida como azia. É esse retorno do conteúdo gástrico para o esôfago, você fica com aquela sensação de amargor na boca. Para conversar sobre esse assunto, vamos receber o médico Raul Andrade. Doutor, aliás, eu vou te contar até uma historinha, deixa eu te cumprimentar, te desejar bom dia. Como vai, doutor? Tudo bem? Bom dia, muito obrigado, Sérgio. Doutor, sabe que eu sou locutor também. E aí eu senti num determinado momento, rapidinho, a minha voz estava falhando. Aí eu fui numa fonoaudióloga muito conhecida, chamada Mara Belal, uma querida amiga, e ela falou assim, não, já percebi o que você tem, refluxo. Fui num gastro e realmente fiz um tratamento, mas eu quero te perguntar, eu estava perdendo a voz, falhava a voz, começava a falar, falhava. O que é o refluxo gastroesofágico? Bom dia, gostaria de agradecer o convite aqui, Sérgio, para falar um pouquinho sobre a doença do refluxo. O refluxo gastroesofágico, né, como você bem colocou aí no início, é o refluxo patológico, não normal, não fisiológico, do conteúdo gástrico, que é ácido, até o esôfago e, eventualmente, até a garganta e a laringe também. Então, o nosso esôfago, a nossa laringe, eles não têm uma mucosa preparada para receber esse conteúdo ácido do estômago. E isso gera sintomas, gera queimação, gera azia, vai gerar lesões no esôfago. E essas lesões, ao longo do tempo, se não forem diagnosticadas previamente e tratadas de forma adequada, podem levar ao aumento, inclusive, do câncer de esôfago. Ah, então a questão é mais grave ainda, né, doutor? Sim. Agora, e quais são as razões, o que leva a termos esse tal refluxo gastroesofágico? Os bebês têm, de um modo geral, mas os adultos também, a incidência é maior entre bebês, como é que é isso? A doença do refluxo no bebê é diferente da doença do refluxo do adulto, porque tem a ver com a imaturidade ainda dos mecanismos de defesa, de contenção desse refluxo no bebê. Sim. E geralmente esse tipo de refluxo ele é temporário, tá? O refluxo no adulto hoje está muito relacionado à epidemia de obesidade. Então a doença do refluxo ela vem muito associada com o aumento da obesidade da população, que a gente tem visto isso acontecer no mundo inteiro, né? Então tem relação também com a má alimentação. Exato, sem dúvida, né? O aumento da obesidade aconteceu de forma muito importante no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, de 1975 até 2016, em 40 anos, o número de pessoas obesas no mundo triplicou. São mais de 2 bilhões, é isso? São 2 bilhões de pessoas acima do peso. A gente até vai comentar um pouco sobre isso amanhã, numa palestra que nós vamos fazer em Itabaiana, lá na SESI, na Associação Comercial e Empresarial, falando sobre os riscos dessa epidemia de obesidade e as formas de tratamento, né? E como isso pode afetar a saúde da população de um modo geral. Aliás, para ilustrar essa sua informação, a obesidade, como o doutor aqui comentou, segundo o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mais de 2 bilhões de pessoas, 1/5 da população brasileira, inclusive, é obesa. Sobre esse assunto, a nossa repórter Sara Medeiros tem mais detalhes. Vamos ver juntos? Alô, Sara, balança aí, querida. É isso mesmo, esse estudo foi feito pela Associação Brasileira de Endocrinologia, aponta que 20% da população brasileira ficou mais obesa nos últimos anos, entre o ano de 2006 e 2018. Nós convidamos a nutricionista Thaislene para a gente falar um pouquinho sobre os perigos, né, do ganho de peso, dessa obesidade. Thaislene, obrigada por conceder essa entrevista para a gente. Me fala, o que vem junto com o ganho de peso, né? Quais são os fatores de risco para a saúde dessa pessoa? O ganho de peso, ele vem associado junto com a diabetes. Pessoas obesas, ele é mais propício a ter diabetes, doenças cardiovasculares, artrite, artrose. Agora, esse estudo, né, que aponta que 20% da população, né, ficou mais gorda, digamos assim, também está inserido aí as crianças. Isso, hoje os pais eles não estão se preocupando muito com a boa alimentação, tanto deles quanto dos seus filhos. Então, eles estão introduzindo alimentos de péssimas qualidades.
Essa mudança de comportamento, se dá essa questão mesmo da vida moderna, dessa correria? Sim, devido à correria, à modernidade, né, de tanto fast food, eles estão procurando o mais prático, né? E o mais prático e mais barato também, né? Agora, 20% da população brasileira, né, nesse estudo mostra, né, que está numa situação de obesidade, mas também se fala nas pessoas que estão com sobrepeso. Sim, essa quantidade é só das pessoas obesas, ainda tem uma quantidade de pessoas que estão com sobrepeso, então há uma grande preocupação com tudo isso. O que mudar na alimentação? Quais são os primeiros passos para a pessoa que está em casa, que está nessa situação, que quer mudar, né? O que pode fazer? Mudar os hábitos. Acho que é o primeiro passo que devemos dar, mudar os hábitos. Depois, procurar praticar alguma atividade física. Diminuir o consumo de alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcares. E daí, quando a gente fala em perda de peso, a gente tem que pensar em um profissional responsável por isso. Obrigada, viu, doutora Taislene? Fazer, né, a atividade física, o exercício, e muito importante, não fazer isso por conta própria, né? Procurar os profissionais que podem dar a melhor orientação, orientar da melhor forma para que essa perda de peso, que é importante, né, para a saúde, seja feita de forma responsável. Segue no estúdio. Querida, muito obrigado. Tem uma outra coisa que eu comentava aqui com o doutor Raul. Existem pessoas preconceituosas, né, inconsequentes, até que se precipitam. Mas a pessoa não sei o quê, sabe que ela está obesa porque não faz exercício, a pessoa é preguiçosa. Não é bem assim, a questão é muito mais complexa, doutor. Sem dúvida, sem dúvida. A obesidade tem uma causa genética, uma etiologia genética muito forte. E também pelas mudanças que a população vem sofrendo ao longo do tempo em relação aos hábitos alimentares. O consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo que a vida moderna trouxe. Então, hoje tudo é mais fácil para a gente, né? Então, isso reduz o consumo, o gasto energético basal, e a gente aumenta o consumo de calorias através desses alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, ricos em sódio também. E a abordagem, a obesidade é uma doença tão complexa que a abordagem, eu vi ali a nutricionista falando, ela é feita sempre por uma equipe multidisciplinar. Então, é importante a participação do nutricionista, do endocrinologista, do cirurgião. A gente sabe que um percentual significativo desses pacientes com obesidade mais grave e com problemas metabólicos relacionados à obesidade, como diabetes, por exemplo, podem se beneficiar do tratamento cirúrgico. A coisa é muito séria, né, doutor? O diagnóstico, como ele é realizado para a obesidade? A gente utiliza o índice de massa corporal, que é um índice simples, utilizado por essas instituições públicas, como o Ministério da Saúde, para classificar hoje, né, a população brasileira. 20% da população no Brasil está em índices de obesidade, 40% estão com sobrepeso e obesidade, e a gente utiliza basicamente o índice de massa corporal, que é baseado no peso e na altura, é um cálculo simples, e com isso a gente consegue estratificar a população e selecionar a forma de tratamento mais adequada para cada paciente, a depender do grau de obesidade. Digamos assim, por exemplo, no caso da obesidade mórbida, entrar na faca, como a gente diz popularmente, é a solução. Eu soube de um dado muito interessante. O Brasil é o segundo país no ranking mundial desse tipo de cirurgia. Avançou muito, doutor. Exatamente. Nós, infelizmente, né, o Brasil tem um índice de obesidade muito grande. Hoje, os Estados Unidos é o país do mundo onde mais se realiza cirurgias bariátricas. Em segundo lugar está o Brasil aqui. Nós temos uma sociedade muito forte nessa área de cirurgia bariátrica e metabólica. E, em média, do ano de 2011 a 2018, para você ter uma ideia, o número de cirurgias bariátricas aumentou em mais de 50%. Olha só. Então, em 2018, foram quase 64 mil cirurgias realizadas, incluindo a saúde suplementar e o Sistema Único de Saúde, né? Infelizmente, a população não tem um acesso tão fácil a esse tipo de cirurgia ainda pelo SUS, como seria de se esperar num país onde a obesidade é uma epidemia, né? E é tratada como um problema de saúde pública. Doutor, para fechar, o evento acontece? O evento acontece amanhã na SESI, em Itabaiana, às 19h30. Né? A entrada vai ser 1 quilo de alimento, a gente vai doar esses alimentos, inclusive, além de informar a população, tem esse caráter aí filantrópico, né? Também. Maravilha, doutor. Muito obrigado. Muito ótimo dia. Obrigado pela contribuição, doutor. É isso.